como vocês estão? Fazendo todas as atividades? Assistindo a todas as aulas? Hoje, a professora Grazi e eu vamos falar com vocês sobre um assunto novo, mas não tão novo assim, chamado Inconfidência Mineira. Nas aulas passadas, nós vimos lá como que estava a Europa, no século XVIII. Nós vimos como que foram as revoluções burguesas, vamos dizer assim. Vimos a Revolução Industrial, vimos a Revolução Francesa. Anterior a isso, nós vimos umas ideias, que mudaram muita coisa aí, chamadas ideias iluministas. E lá na aula do iluminismo nós comentamos que teve alguns reflexos aqui no Brasil, que uma das consequências foi a Inconfidência Mineira. Mas como assim, professora? O que foi isso? Como que chegou? O que tem a ver com essas revoluções ocorridas na Europa? Vem comigo e vamos tentar relembrar. O Brasil, ainda no século XVIII, era uma colônia portuguesa, certo? Então, quem tinha todo o poder e mandava em todas as riquezas do Brasil era Portugal. Mas aquelas ideias iluministas, o uso da razão, a liberdade econômica, o acesso ao conhecimento, já circulavam lá por toda a Europa. E já tinham chegado aqui na América e influenciado, por exemplo, a independência lá dos Estados Unidos, que se deixaram de ser colônia da Inglaterra. Além disso, aqui em Minas Gerais, no século XVIII, nós éramos uma das capitanias mais ricas do Brasil, porque nós éramos a capitania que mais produzia ouro, e outros metais preciosos. Diante de todas essas ideias, a elite aqui de Minas Gerais, ela não estava muito satisfeita com como estavam acontecendo as coisas, não. Afinal de contas, aquele rei lá de Portugal, ele cobrava muitos impostos sobre todo o ouro que era produzido aqui. E esses impostos, junto com outras medidas que não deixavam que essa elite crescesse e ampliasse aquilo que eles queriam, não estava assim agradando muito a eles. Muitos dessa elite mineradora aqui da capitania de Minas Gerais iam para fora estudar, porque aqui não podia ter universidade. Então eles iam lá para Coimbra, em Portugal. E quando chegavam lá, eles tinham acesso a essas ideias iluministas, a toda a movimentação que estava acontecendo ali na Europa, a toda a influência, a ideia de retirada lá do rei da Revolução Francesa, onde os burgueses, acessaram um poder diferente. E influenciados por tudo isso, eles decidiram então se juntar em um grupo aqui em Minas Gerais para tentar separar Minas Gerais do resto do Brasil e se tornar independente de Portugal. Como assim, professora? Era essa a ideia, que eles se separassem de Portugal. E aí, quais eram os objetivos, dessa Inconfidência? Que eles proclamassem uma república, lembram lá da ideia de liberdade econômica e participação política? Então, eles queriam proclamar uma república, eles queriam ter direito à criação de uma universidade, eles queriam uma outra forma de participação política e eles queriam poder instalar manufaturas. Lá na Inglaterra, nós já tínhamos indústrias surgindo. Lembram das nossas aulas? Que nós falamos da produção de tecido. Então, eles queriam poder trazer indústrias, construir essa ideia do manufaturado começar a se expandir aqui na região das Minas. Mas será que eles conseguiram? Quais será que foram as causas que eles defenderam por trás disso? Para isso a gente vai ter aí a professora Grazi pontuando com vocês. Lembram então que a professora Amanda falou que Minas Gerais se destacava com o ouro, pessoal? Era um lugar muito rico. Muitas, como se diz, toneladas de ouro foram retiradas aqui de Minas Gerais para alimentar Portugal, Então, além de tentar controlar a política, o rei também, mesmo estando lá em Portugal, ele tentava também de todas as formas
ter o controle sobre a economia. E aí, lembra que a professora Amanda falou dos impostos? Pois bem, imaginem vocês, olhem aqui no meu ouro, tô rica, hein, pessoal? Imagina lá que eu achei ali muito ouro. Um dos impostos que foi instituído pelo governo era o seguinte, que 1/5, esse é o nome do imposto, quinto, 1/5 de todo o ouro que aquele minerador ali, que aquele colono encontrasse, deveria ser pago para a coroa portuguesa. Então vamos supor, eu encontrei aqui 4, imagina 4 sacos de ouro. Um saco eu tinha que mandar para quem? Para o rei de Portugal. Mas terminava aí? Não. Além de pagar esse imposto, vamos supor lá que eles queriam levar esse ouro para poder fundir, né? Derreter ele e fazer lá as plaquinhas, as barras de ouro. Eles também tinham que pagar. Iam passar por determinado lugar, tinha que pagar uma espécie de pedágio. Então, desde há muito tempo antes, atrás, ele já tinha algumas estratégias de burlar a lei. Que era usar o que? O santinho, um santo de madeira, e eles colocavam ali pepitas de ouro, diamantes, ouro em pó, dentro desse santo para tentar fugir ali dessa fiscalização. Vocês devem que nunca ouviram falar isso, mas eu lembro minha avó falar assim comigo, menina, você é santinho do pau oco, ou seja, você é uma coisa ali que não está mostrando verdadeiramente como que você é, por conta dessa ideia que existia ali no período da mineração. Então, resumindo, aqueles colonos, aqueles mineradores, durante o ano inteiro eles deveriam pagar uma quantia para o rei de Portugal, para o governo, né, que seria mais ou menos 100 arrobas de ouro anualmente. Mas o que começa a acontecer, gente? Toda a exploração vai chegando no ponto que vai acabando. Então, todo aquele ouro que estava sendo sugado, retirado aqui de Minas Gerais, começa a diminuir. E aí, o que o rei começa a perceber? O que os administradores aqui na colônia começam a observar? Olha, aqueles mineradores, aqueles colonos, estão chegando no ponto que eles não estão pagando direito o quinto. E o que nós vamos fazer? Então, para tentar ter esse controle de receber, né, aquela quantia anualmente, foi instituído então outro imposto, que é a derrama. Vamos pensar, derrama. É como se eu estivesse pegando alguma coisa e derramando, né? Tem alguma coisa dentro do meu copo, eu vou derramar tudo que tem. Então seria mais ou menos isso a derrama. Já que aquele grupo ali não estaria conseguindo pagar, o restante ali deveria arcar com as consequências e auxiliar nessa contagem ali para dar o valor necessário para dar aquelas 100 arrobas anuais. Esse é um ponto, pessoal, que vai deixar o povo muito revoltado. Principalmente quem mexia diretamente com a mineração, né? Outra questão também, lembra que a professora Amanda falou que a questão das manufaturas, olhem aqui comigo. Então, eles queriam produzir na região de Minas Gerais as suas próprias manufaturas. Mas, até então, a rainha que estava lá em Portugal, Dona Maria I, a mãe de Dom João VI, que vai ser o príncipe depois sei aqui do nosso país, de Portugal também, ela vai impedir essa produção de manufaturas aqui no Brasil, ou seja, vocês devem comprar todos os produtos manufaturados da onde? Portugal, né? Porque essa era uma forma também que Portugal tinha de arrancar mais dinheiro. Vamos supor ali que um objeto custasse, vamos pegar na nossa moeda, R$5 lá em Portugal, eles vendiam às vezes a R$30, R$50 aqui. Só para vocês terem a noção de tanto que esses produtos que chegavam aqui eram caros. Então nós temos duas causas que já está deixando o povo ali bem receoso. Terceiro ponto, todos os livros que chegavam aqui com as ideias de liberdade, ideia de iluminismo, eles fizeram o quê? Queimavam, porque a ideia era ter o controle ali dessas pessoas, para elas não, de certa forma, não desejarem fazer nenhum movimento, né?
contra a coroa portuguesa. E aí, então, nós temos esse grupo, né? Os inconfidentes. O que seria inconfidente, professor? Inconfidente seria o quê? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Os infiéis, né? Aqueles que estavam agindo contra a coroa portuguesa, né? Então, nós tínhamos gente ali da elite, gente que era militar, padres, intelectuais, que começam a se unir. Eles compõem um grupo com a intenção de quê? De criar, igual a professora Amanda falou, uma república aqui em Minas Gerais. Né? Eles queriam criar uma república. Mas o que vai acontecer? Aí nós temos uma questão, pessoal. Lembra que eu falei lá da derrama? Que as pessoas tinham que pagar lá uma quantia, que já tinha muita gente que estava devendo a coroa portuguesa? Então, algumas pessoas que compunham esse grupo de inconfidentes, né, mesmo eles estando ali encontrando as escondidas, né, para ninguém descobrir o que eles estavam tramando, essa tomada de poder, vai ter uma surpresa dentro do próprio grupo, né? Alguns traidores, né, para ter essa dívida paga, né, para ter o perdão das suas dívidas, o que eles vão fazer? Delatar o movimento, delatar os seus companheiros ali. E aí o que nós vamos ter então? O movimento não acontece e esses inconfidentes, com exceção daqueles que foram os delatores e foram perdoados, eles vão ficar presos por 3 anos. Mas o que é bom lembrar antes da gente continuar aqui, pessoal? Esses inconfidentes, como eles queriam criar uma república aqui em Minas Gerais, eles até bolaram como que seria a bandeira. Olha aqui, um triângulo verde, né, um retângulo branco, com a seguinte frase: libertas quais será também, ou seja, liberdade ainda que tardia. Percebe como que na própria bandeira tinha esse ideal ali de liberdade, né, de mudança, de transformação da vida política. Para isso eles pensaram o quê? Criar uma capital em Vila Rica, criar uma faculdade também, criar uma faculdade ali em Vila Rica e criar uma capital em São João del Rei. Então, eles tramam tudo, orquestram tudo, mas no final não dá certo. E aí, o que vai acontecer? 3 anos na prisão. Alguns dessas pessoas, depois, com o julgamento, eles vão acabar indo em degredo. O que seria isso, professora? Ser degredado, né? Como Portugal ele tinha colônias aqui na África, ele vai mandar algum desses inconfidentes para lá. Eles vão ficar isolados, sem a permissão de voltar para o Brasil, que era uma estratégia de impor novas rebeliões, novos conflitos. Alguns, como foi o caso do Cláudio Manuel, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser encontrado enforcado. Mas aí vem a questão, será que realmente ele suicidou? Ou suicidaram ele? Fica a dúvida aí. Mas o cara que mais sofreu ali vai ser o Tiradentes, né? Vou usar esse nome que é o nome que vocês conhecem. Inclusive, nós temos um feriado do dia 21 de abril que comemora o Tiradentes. Então, Tiradentes, então, vai ser o líder do movimento ali, ele vai se colocar como líder e ele vai pagar. Então, de que forma? Ele vai ser enforcado. E depois de enforcado, pessoal, ele vai ser esquartejado. O que significa isso? Eles vão cortar as partes do corpo e colocar em vários lugares, na capital, lá no Rio de Janeiro, em cidades de Minas Gerais, para servir de exemplo, para que nenhuma outra pessoa, nenhum outro grupo quisesse se rebelar contra o governo. E aí o que vai acontecer? Tiradentes é como se ele tivesse desaparecido da história, porque ele era um traidor, e traidor da coroa não podia nem ser lembrado. Mas professora, mas por que até hoje nós comemoramos
comemoramos lá no dia 21 de abril, o dia do Tiradentes? Aí é outra história. Quando o Brasil se torna república, eles precisavam de um herói, mas eles não tinham um herói. E onde encontrar esse herói? Então eles foram lá nos porões da história e encontraram quem? Tiradentes. Então eles usam Tiradentes para representar o quê? Aquele foi o cara que deu a sua própria vida, que lutou em prol da liberdade. E aí, Tiradentes, e logicamente ele não era desse jeito não, mas ele foi representado bem semelhante, assim, nos questão do cabelo, da barba, dos trajes, de formas bem simples, lembrando bem assim a figura de Jesus, para representar o quê? Que ele foi um salvador. Mas olha o que é importante a gente frisar desse movimento, pessoal. A Inconfidência Mineira foi um movimento, né, em que um grupo específico da sociedade estava cansado daquelas imposições, daquela quantidade de impostos. Eles se reúnem com qual objetivo? De criar uma república em Minas Gerais. Aí nós vemos aquela ideia de liberdade lá do iluminismo. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Nesse movimento aqui, qual que era a liberdade que eles buscavam? Vamos pensar? Eles buscavam apenas a liberdade política. E nessa época, quem que trabalhava lá nas minas? Quem que era a mão de obra ali? Eram os escravos, os negros. E eles também lutavam para o fim da escravidão? Não. Porque como a maioria era da elite, eles precisavam de gente para trabalhar. Como muitos ali tinham minas, eles precisavam de escravos para trabalhar. Então a ideia deles de liberdade era uma liberdade política e não uma liberdade social para o povo ali. Outra coisa importante que ficou da Inconfidência Mineira, a nossa bandeira de Minas Gerais. Ela foi feita nos moldes pensados pelos inconfidentes. A única diferença é que ao invés de ser um triângulo verde, nós temos então um triângulo vermelho. Mas será que foi só aqui em Minas que aqueles movimentos lá, que aquelas revoluções da Europa influenciaram? Será que só uma elite mineira estava insatisfeita com como Portugal administrava e explorava o Brasil? Na próxima aula nós vamos ver que não. Que lá na Bahia também tivemos movimentos de influência dessas revoluções europeias. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a Conjuração Baiana. Aguardamos vocês. Até mais, pessoal!